Olá, eu sou a Rose Molitor e está no ar mais uma edição do programa Direito em Foco. E dando continuidade na nossa missão semanal de trazer informações e atualizações jurídicas, vamos falar hoje sobre a reforma trabalhista. E para falar sobre o tema, nada melhor que um especialista na área, Dr. Aldo Simeonato Filho. Ele que é advogado previdenciarista, especialista em direito previdenciário, presidente da Comissão de Processo Previdenciário da OAB São Caetano do Sul, assessor do TED da nossa região e vai nos ajudar a compreender um pouquinho sobre a reforma. Esse tema tão comentado, que está gerando tanta dúvida, não é, doutor? Seja muito bem-vindo. Uma honra tê-lo aqui no nosso programa e agradecer, já iniciar agradecendo por ter aceito o convite. Sei que foi mais ou menos de última hora, né? Mas prontamente aceitou e gentilmente veio aqui trazer informação para os nossos advogados. Doutora Rose, eu que agradeço pelo convite, eu fiquei extremamente honrado, não tinha como não aceitar o seu convite. Você é uma pessoa muito querida aqui em São Caetano, você, além de ser nossa conselheira em São Paulo, você é uma líder aqui nossa também, e eu tenho muita admiração por você, por isso eu estou muito feliz de estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço, a recíproca é a mesma, e o doutor Aldo, ele é um advogado muito querido, só não mais que a mãe, que a dona Celi, que é difícil concorrer com ela, porque não é, ela nos conquista pelo paladar. Então... E realmente ali o espaço dela acabou virando um point dos advogados, né? Assim, a gente sempre se encontra lá, você com suas amigas, eu vou almoçar com meus amigos assim mais próximos, e a gente sempre se encontra, bate um papo rápido, é muito gostoso mesmo. Mas com ela não estou competindo não, estou fora. Não dá, né? Não tem como. É logo concurso. Mas na nossa área, vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional, doutor. Pois é, eu comecei, desde quando eu comecei a estagiar, eu estagiei com direito previdenciário. Na verdade, eu estagiei desde o primeiro ano, passei pela área civil, pela área trabalhista, depois acabei parando na área previdenciária. E na área previdenciária eu nunca mais saí. Desde mais ou menos 2003, 2004, eu me formei, me tornei advogado e continuei na área previdenciária. E você acaba pegando paixão, né, pela área. É difícil você sair, você vê a situação difícil dos clientes, você sente o lado social forte do seu trabalho. E quando você vê um sentido no que você está fazendo, tudo passa a valer a pena, né? Então, desde então, eu passei a advogar na área previdenciária e eu sempre estive em contato com a OAB, a gente já se conhece da OAB há alguns anos, mas agora, mais recentemente, que eu comecei a me envolver mais mesmo, depois que o Dr. João Paulo foi alçado à presidência, ele acabou me nomeando como presidente de comissão, e a partir daí a gente começou a desenvolver um trabalho maior. E lá na comissão a gente acaba fazendo bastante coisa, a gente sempre tem as nossas reuniões, a gente tem o nosso grupo de estudo, então cada vez um dos nossos colegas desenvolve algum tema e a gente discute, é bastante interessante. E a gente procura também promover cursos, palestras, para colocar todo mundo inteirado da situação. O nosso grande objetivo é fazer com que os advogados aqui da nossa subseção estejam preparados para atuar na área previdenciária. Então, por conta disso, a gente até promoveu o nosso congresso, que a gente ficou feliz em contar com a sua presença, representando o Dr. Caio. Aliás, manda um abraço para o Dr. Caio, para toda a diretoria, para o Dr. Davanzo. Mande abraço lá, lembranças, pessoas muito competentes que vêm desenvolvendo um trabalho muito bom. E, inclusive, também quero agradecer por ter me permitido participar da comissão lá de São Paulo, da Comissão Previdenciária, que hoje eu estava lá participando da reunião, que a gente discute temas muito importantes do direito previdenciário, com o professor Sodero. Enfim, aqui em São Caetano, felizmente o Dr. João e a diretoria vêm dando bastante espaço para a gente até agradece bastante
por isso, pelo espaço e pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo também. E a gente está procurando fazer isso, procurando fazer cursos, palestras. Inclusive, agora no próximo dia 24, a gente vai contar com a palestra da doutora Adriane Bramante, falando sobre aposentadoria especial. E depois, em novembro, teremos 3 datas, 11, 18 e 25, um curso sobre cálculos previdenciários, cálculo de execução de sentença previdenciária. Vai ser bem interessante. Então, se vocês tiverem interesse, procurem a subseção, façam a inscrição que realmente vai valer a pena. E tem muita coisa boa aí pela frente para vir. Que bom. Nós é que agradecemos pelo trabalho. As comissões movem a OAB, não é? E quando o presidente é assim tão dedicado, com certeza os advogados só têm a ganhar. Inclusive você foi presidente de comissão, além de ter sido vice-presidente, tesoureira, ter desenvolvido diversos... Já, muito trabalho. Mas hoje o nosso bate-papo é sobre a reforma. Essa reforma que tanto se comenta, que a mídia tanto fala, né? Afinal de contas, o que é essa reforma? Pois é. Essa reforma, na verdade, é uma proposta de emenda à Constituição. Como as regras da Previdência, de um modo geral, elas estão na Constituição, é isso que é alvo de alteração, de modificação. Então, de acordo com a pirâmide de Kelsen, né, a Constituição está no topo, ela exige regras mais restritas para alterar as normas. Então, essa proposta é a proposta de emenda à Constituição, que a gente chama de PEC número 6, desse ano de 2019. Então, ela passou pela Câmara dos Deputados, foi votada em 2 turnos, que a gente fala que exige o quórum qualificado de 3/5 para ser aprovada. Foi aprovada na Câmara, agora ela foi para o Senado. Ela já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e já passou por uma comissão especial que analisou o mérito dela e foi para votação. Foi votada em primeiro turno, foi aprovada. Agora está previsto para o próximo dia 22 ser votado em segundo turno. Sendo aprovado, já está praticamente definido. Ela vai para o presidente, que ele sanciona, ele deve sancionar, e logo depois de passada vacácio legis, ela entra em vigor. Está valendo aí para todo mundo. Doutor Aldo, e qual a razão e a necessidade dessa reforma? Então, essa é uma questão bastante polêmica, doutora Rose. Na verdade, ela é pautada na questão do déficit da Previdência. Só que esse déficit é bem polêmico. Tem gente que entende que existe, tem gente que não. Então, quem é a favor é pautado nessa questão do déficit, porque realmente reduzindo os gastos do governo com o pagamento de benefícios, haverá mais possibilidade de aplicar o valor em outras questões, em outros pontos, né? Inclusive com isenções de tributos que, pela ótica de quem é a favor da reforma, estimularia a economia, né? Agora, por outro lado, muito se questiona sobre esse déficit da Previdência. Inclusive, tem gente que fala que não existe, na verdade, esse déficit. E teve até alguns estudos que apontam que ele não existe, e inclusive que alguns dados que o governo até colocou sob sigilo foram meio que manipulados para favorecer mesmo essa reforma. Então, essa é uma questão bastante polêmica, é uma questão bem apaixonante, né? Basicamente, essa questão do déficit de estimular a economia, o que, diga-se, é bastante duvidoso. Mas, enfim, é isso que pautou essa reforma e ela está aí, agora a gente não tem mais que discutir, tem que falar dela mesmo. E quem são as pessoas atingidas pela reforma? Olha, basicamente todo mundo, né? Tirando algumas classes de pessoas que não foram abrangidas pela reforma, como, por exemplo, militares, membros de forças armadas. De um modo geral, todo mundo acabou sendo pego pela reforma. Então, são os contribuintes individuais, que são os chamados autônomos, são os seletistas, inclusive servidores públicos, só que os federais, os municipais e os estaduais, como a gente vai conversar mais para frente, eles foram excluídos a princípio dessa reforma, né? Então, vai atingir uma gama enorme aí de trabalhadores.
ouve-se falar numa PEC paralela. Aí que entra a questão da PEC paralela. A PEC paralela surgiu em alguns pontos em que havia um entrave na discussão no Senado. Então, a fim de evitar que a reforma fosse travada, resolveu deixar esses pontos de lado para permitir que a reforma flua normalmente e depois esses pontos serão discutidos nessa reforma paralela, né? Essa reforma paralela ela tem alguns pontos importantes, como, por exemplo, incluir os servidores estaduais e municipais nos termos da reforma. Então, a princípio, eles estão fora, como isso era um ponto complicado de discutir e ia demandar muito tempo, eles serão incluídos agora nessa reforma paralela. E ela trata de outros pontos também, como a questão do tempo de carência para aposentadoria para o homem que vier a ingressar no sistema, que a princípio é de 20 anos, mas tende a passar para 15 anos. Está discutindo também a questão de tributação de alguns entes, né, inclusive filantrópicos, e também alguns outros pontos bastante importantes, como, por exemplo, a instituição de um benefício para crianças carentes e até com uma majoração para crianças menores de 5 anos. Então, são pontos muito importantes que estavam ali travando a reforma, foram deixados de lado para serem melhor discutidos no Senado e posteriormente na Câmara, né, que aí vai ser o inverso, para fluir melhor a reforma da Previdência e passar logo, né? Essa é a ideia. Esse benefício da criança carente, tal qual o LOAS para o idoso? Então, ainda vai ser discutido isso, mas acredito que seja um benefício assistencial, sim, porque o LOAS ele foi excluído da reforma. Num primeiro momento ele estava incluído e depois ele acabou sendo excluído da reforma, porque era um ponto realmente bastante polêmico e muito impopular, né? Então acabou sendo, por pressão, ele acabou sendo afastado mesmo da reforma e foram mantidos os termos do LOAS, né? Que é devido para pessoas deficientes e idosos a partir de 65 anos, que tenham uma renda bastante baixa, que, de acordo com a lei, é de até 1/4 do salário mínimo per capita da família, ali, da renda da família. Então, é um benefício realmente para a população bastante carente. Muito bom. Mas segura um pouquinho, porque eu vou ter que chamar um intervalo e logo depois a gente vai voltar com algumas dicas sobre aposentadoria, como que fica a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição. Você que está aí, não saia, não desligue, não saia do Facebook. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um pouquinho do Dr. Aldo. Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa.
Agora no IASG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos ao Restaurante Vital Brasil. Quartas e sábados, a melhor feijoada é aqui. Com pratos diários e variados, carne, peixe, frango, parmegiana, estrogonofe, rabada e a famosa feijoada. Ligue delivery no fone 43186818 e faça seu pedido sem taxa de entrega. Rua Vital Brasil 328, Bairro Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul. E às quartas e sábados, vem experimentar a melhor feijoada da região. Agora deu vontade, né? Então vem, Restaurante Vital Brasil. De volta com o Dr. Aldo Simeonato Filho, especialista em Direito Previdenciário, falando sobre a reforma da Previdência. Dr. Aldo, de um modo geral, essa emenda torna um pouco mais rígido, né, a forma e as regras de obtenção. Quem são os mais prejudicados com isso? Nossa, tá com tempo aí? Porque vai longe agora. Na verdade, assim... As pessoas que eu vejo como mais prejudicadas nesse caso são as pessoas que exercem suas atividades expostas a agentes nocivos. Então, quem trabalha em uma indústria, em uma fábrica, em uma montadora, por exemplo, como aqui a gente tem a GM, eles estão expostos geralmente a agentes nocivos, como ruído ou, eventualmente, agente químico, enfim. E a aposentadoria para essas pessoas vai ficar mais restrita. Eles terão que trabalhar mais 10 anos além do que eles teriam que trabalhar para aposentadoria para 25 anos. Os trabalhos insalubres e periculosos. Aí tem um ponto importante também. Não vai mais haver a chance de aposentadoria por periculosidade, que seria um vigia, um vigilante que trabalha exposto ao perigo, né, exatamente, e por exemplo, um eletricista que trabalha exposto à eletricidade. Então, essas pessoas não mais terão direito à aposentadoria especial, serão considerados trabalhadores normais, como nós trabalhamos num escritório, por exemplo, sendo que a gente sabe que a situação é muito mais delicada. Infelizmente, eles não terão mais esse privilégio entre aspas, né, que é uma contrapartida pelo serviço mais complicado que eles exercem. Então, essas pessoas serão muito atingidas pela reforma. E agora, assim, como agora haverá uma idade mínima para aposentadoria, as pessoas, geralmente mais de uma origem mais simples, mais humilde, essas pessoas acabam ingressando no mercado de trabalho mais cedo. Então, hoje em dia, elas conseguem se aposentar antes, porque elas contribuíram por mais tempo. Só que agora, com a exigência dessa idade mínima, elas terão que esperar a chegada dessa idade para aí sim se aposentar. Então, isso vai prejudicar bastante essas pessoas, né? Então, assim, infelizmente, muitas classes acabam sendo realmente prejudicadas nessa nova situação, né? E quem já trabalhou, já teve um tempo sobre essas condições, não vai poder utilizar em alguma forma, em alguma... Então, hoje em dia, como que isso funciona? Hoje em dia, às vezes é difícil, porque para se aposentar exposto a nível de ruído, a pessoa precisa ter 25 anos nessa situação. Então, nem sempre a pessoa tem. Às vezes a pessoa trabalha 15 anos nessa situação e o resto numa outra situação mais considerada normal, entre aspas. Essas pessoas têm direito à conversão. Então, como que funciona? Por exemplo, para o homem ganha 40% a mais do tempo. Então, se ele trabalha 10 anos numa situação dessa, ele ganha 4 anos. Então, para atingir os 35 que são exigidos hoje, acaba facilitando bastante. A mulher tem direito a 20% a mais, porque ela se aposenta antes, com 30 anos, então o fator é proporcional, acaba ganhando 20% a mais. Mas tem um problema aí. Até hoje tudo bem, mas a partir do advento da reforma isso muda, porque a reforma não autoriza essa conversão do tempo. Então ela coloca no mesmo balaio todas essas situações. Então se a pessoa trabalhou 10 anos numa fábrica, sob situações especiais,
ela vai considerar a mesma coisa que um trabalho numa empresa normal, não vai computar mais. Ela precisa ter todo o tempo para que seja considerada a aposentadoria especial, para que ela obtenha esse direito. Complicado. Complicado mesmo. E além disso, em relação à aposentadoria, quais as principais mudanças? Olha, a principal mudança que eu vejo é a seguinte. Hoje a gente tem a aposentadoria por tempo de contribuição, né, que ela não exige o requisito etário. Basta, entre aspas, somente 35 anos de trabalho para o homem e 30 para a mulher, independentemente da idade. Se a pessoa começou a trabalhar com 15 anos, por exemplo, uma mulher, ela se aposentaria com 45 anos. O único prejuízo seria o fator previdenciário, que acaba reduzindo bastante, porque ele leva em conta a idade, o tempo de contribuição e aquela questão do IBGE, né, que ele faz esse cálculo e acaba reduzindo, quanto antes a pessoa se aposenta, menor o valor. Porém, ela tem o direito a se aposentar. E, além disso, a gente tem a aposentadoria por idade, que para o homem 65 anos e para a mulher 60 anos. Além disso, exige-se uma carência de 180 meses, que equivale a 15 anos. Agora, mudou. A situação atual é um pouco diferente. Na verdade, ela meio que mesclou as duas aposentadorias, ou digamos que ficou só a aposentadoria por idade, porque a partir da vigência da reforma, serão exigidos 65 anos de idade para homem e 62 para mulher. Além disso, exige-se 15 anos de contribuição. Então, foi o que eu falei, a pessoa que acaba começando cedo, ela vai ter que esperar para atingir a idade, né? Ela não vai conseguir se aposentar antes. E aí está o grande problema, exige 65 anos do homem, mais 15 anos. Esses 15 anos, a partir daí, ela não tem direito a 100% da aposentadoria, ela tem direito a 60%. E aí, a cada ano a mais que ela trabalha, ela ganha 2%, até chegar no máximo de 100%. Então, assim, ela vai ter que trabalhar bastante e esperar bastante para conseguir receber os 100% de aposentadoria aí. Então, eu vejo essa como a principal mudança mesmo, né? Em linhas gerais, então, vai reduzir o valor da pensão. Sim. Drasticamente. Sim, né? Reduz o valor. Porque para a pessoa chegar nessa idade. E parte dos 60%, né? Então, as consequências são bastante problemáticas, né? Inclusive, a gente vê até muita gente desestimulada em relação à contribuição. A pessoa fala, poxa, eu vou aposentar só lá na frente e com valor baixo, então o que adianta eu ficar aqui me matando, né, para recolher o INSS? Então a gente vê um desestímulo da população em geral, isso é algo bastante negativo, né? Algo que foi criado para aumentar a contribuição vai acabar tendo o efeito reverso. Exatamente, doutora. Se eu soubesse, não teria começado a trabalhar tão cedo. Com 15 Poderia anos. ter esperado um pouquinho, né? É verdade. E como fica a situação daqueles que estão em vias de aposentadoria? Pois é, essa é uma questão importante. É a questão da expectativa do direito, né? Porque tem muita gente que está ali na beira de se aposentar e, de repente, vem essa norma alterando a situação, pega a pessoa desprevenida. Não é justo isso. Então, exatamente por conta disso, por conta dessa expectativa de direito, há essas previsões especiais, que é o que a gente chama de regras de transição. A emenda, a proposta de emenda, ela prevê 5 regras. Então, assim, a gente passaria a noite inteira falando sobre elas. Eu vou só falar das 2 principais que vão atingir, assim, a maioria das pessoas. Então, por exemplo, para quem está 2 anos de se aposentar, essa pessoa, ela tem que cumprir, vamos supor, a pessoa tem 2 anos mesmo para se aposentar. Então, ela tem que cumprir esses 2 anos e tem que pagar um pedágio de 50% desse tempo. Como são 2 anos, 50% metade ou 1 ano. Então, além desses 2 anos, ela teria que pagar mais 1 ano, totalizando mais 3 anos para trabalhar. Então, a ideia realmente dessas regras é reduzir o impacto na vida das pessoas, porque se ela fosse pela regra geral, ela teria que trabalhar muito mais. Então, ela vai ter que esperar um pouquinho mais, mas não tão mais, a ponto de prejudicá-la grandemente, né? Então, assim, a outra regra de transição é uma que envolve a soma de idade e tempo de contribuição.
A partir do ano que vem, será de 86 pontos para a mulher e 96 para o homem, né, que é somando a idade mais o tempo de contribuição. E ela vai aumentando a cada ano até chegar a 100 pontos para a mulher e 105 para o homem. Só que essa regra ela não isenta do fator previdenciário. De qualquer forma, ela vai incidir o fator previdenciário aí. Mas, de qualquer forma, ela reduz também o impacto aí das regras mais rígidas da Previdência aí. Muito bem. E na pensão, mudou alguma coisa? Então, mudou. A pensão ela vem constantemente sofrendo alterações, né? Porque a pensão sempre foi um benefício que causou um impacto muito grande na Previdência. A gente pode ver, tem casos que às vezes, a esposa falece e o esposo, às vezes, é novo, um menino de 20 anos, recebe o benefício por 60 anos. Então, sem necessitar de efetuar, verter contribuições. Então, isso acaba gerando um impacto muito grande para a Previdência. Então, hoje em dia, desde 2015, houve uma alteração grande que estabeleceu uma tabela que impõe, dependendo da idade do dependente, o tempo que a pessoa vai receber o benefício. Então, para a pensão ser vitalícia, hoje, somente a partir dos 44 anos. Né? Então, se a pessoa tiver menos de 44, tem uma série de regras ali que não tornam vitalícia a pensão. Só a partir de 44 anos a pensão passa a ser vitalícia, né? Preenchidos os outros requisitos. Com a reforma, ela vai alterar basicamente o cálculo do valor do benefício. O cálculo do valor do benefício agora, hoje em dia é 100%. 100% do benefício que o falecido estava recebendo ou teria direito. Hoje em dia isso muda. Ele parte de 50%, tá? Parte de 50% e mais 10% por dependente. Então vamos supor uma família que tenha marido, a esposa e 2 filhos. Vamos supor que o marido faleceu, a esposa recebe o benefício, parte de 50%. A esposa é uma dependente mais 10%, um filho mais 10%, outro filho mais 10%. Então, eles receberiam 80% do que recebia o pai deles, né? O pai dos dependentes. Então, já tem uma redução aí que causa um impacto na vida da família, né? Nossa, vai mudar tudo, não é? Vai. Mas olha, uma pena. Estamos caminhando aí para os minutos finais, na verdade para o minuto final, e eu gostaria de deixá-lo para que o senhor fizesse as suas considerações finais. Olha, as minhas considerações são só agradecimentos. Eu agradeço muito pelo convite, eu fiquei realmente muito honrado. Você sabe da admiração que eu tenho por você, e para mim foi uma satisfação enorme estar aqui, batendo um papo sobre um tema que eu adoro, que é Previdência Social, num programa que eu sou fã do programa, acompanhei o Bertanha na semana passada, acho que ele veio, né? O Dr. Ricardo Toledo também veio, estou sempre acompanhando, sempre temas extremamente atuais, parabéns pelo programa. E agradeço ao Dr. Caio também, o Dr. João Paulo aqui, que vem fazendo um grande trabalho com a diretoria. Enfim, a OAB está muito bem representada aqui em São Caetano, no ABC em São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Aldo. Já vou deixar o convite para uma próxima oportunidade voltar a falar sobre o tema. Será um prazer. Então, obrigada. E a vocês que nos acompanharam, continue com a nossa programação e até o próximo Direito em Foco.